para exporem o seu plano de trabalho. Cada candidato terá 20 minutos. Após esses 20 minutos, nós faremos um processo de perguntas e respostas. O processo é simples: um minuto para a pergunta e 3 minutos para a resposta. Sem réplica, sem tréplica, porque nós não estamos aqui para criar nenhuma quizumba. Nós estamos aqui para fazer pergunta e ter uma resposta rápida e objetiva. De preferência, e sair da réplica e da tréplica, exatamente para a gente dar oportunidade para que todos participem, tá certo? Perguntas e respostas. Enquanto o pessoal, os candidatos e as pessoas presentes estiverem dispostas, a gente vai perguntando e respondendo, ok? Opa, beleza. Boa noite. Deputado Joivale, deputado André Lima, bem-vindos ao Noroeste. Ao Joivale, os agradecimentos da associação pelo empenho que você tem demonstrado e tem estado junto com a gente, né? E a gente espera que essa retribuição ela venha através das urnas, tá certo? Muito obrigado pela presença e, por favor, nós podemos começar. Eu não sei na ordem quem vai primeiro, Joivale ou André Lima. Então tá bom, por favor. Muito obrigado e uma boa noite a todos. É realmente um grande prazer estar aqui nesse bairro que eu considero ser um exemplo, quer dizer, nasceu para ser um exemplo, e hoje, no meu entendimento, depois de todos os processos que nós passamos no último ano e meio, né, Felipe, mais ou menos, nós vemos que é um exemplo de como não fazer as coisas. Na maioria das estruturas que nós percebemos que tem a ver com o planejamento que o governo engendrou e trabalhou com as construtoras e empreiteiras para cá. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer aqui também a presença do André. O André que é um grande companheiro, uma pessoa muito ligada a todos os temas que nós trabalhamos na Câmara. O André nos ajudou muito em muitas leis, é advogado, trabalhou no Ministério do Meio Ambiente, uma pessoa extremamente ligada, Marina Silva. Nos ajudou nessa última lei agora, ele foi uma pessoa muito importante na lei do Cerrado, que está tramitando hoje dentro da Câmara, fez todo o trabalho. Muito importante na política distrital de mudanças climáticas, que nós aprovamos, foi uma lei estruturante para Brasília. E também trabalhou muito com a gente na lei, na política distrital de resíduos sólidos, que nós começamos o trabalho com ela em 2011 e conseguimos aprová-la agora em 2014. Foram 4 anos, quase 4 anos, de uma lei importante tramitando dentro da Câmara Legislativa. Mas foi distribuído um folder específico, se vocês olharem, tem um histórico, né, de um trabalho de acompanhamento que nós fizemos aqui no Noroeste com a associação. Conseguimos avançar, podemos dizer que conseguimos avançar em muitas coisas. Tivemos com o presidente da CAESB, tivemos com o presidente da SEB, tivemos o batalhão, o 3º batalhão que teve aqui, o comandante. Até tivemos, é uma coincidência, não é uma coisa assim, mas logicamente as ações que a gente tem feito pela segurança certamente ajudaram nisso. Mas eu estive ali agora conversando com os policiais, essa viatura a partir de hoje está aqui de 14 às 21h30. Né? A viatura da polícia vai estar aqui no Noroeste, na base móvel da Polícia Militar. Mas, ultimamente, na última coisa que trabalhamos num embate forte, que é o Parque Buller Marx, né? E o que a gente tem buscado, logicamente, a plataforma do mandato, uma plataforma de uma Brasília sustentável. Então, a missão do mandato, desde quando nós iniciamos em 2011, é transformar ou tornar Brasília uma cidade sustentável. E aí, isso aqui tem muito a ver, pode ser um exemplo para Brasília, um exemplo para o Brasil e para o mundo, esse bairro, e a gente quer que isso aconteça, né? E nós, ao longo desse mandato, que foi considerado o mandato mais produtivo da Casa Legislativa, agora, até por número de leis, né? Temos 30 leis aprovadas, 28 leis sancionadas, algumas foram vetadas, nós estamos trabalhando para derrubar o veto, porque são leis extremamente importantes para a nossa cidade. E são leis bem estruturantes, como a alimentação escolar saudável,
como o Banco de Alimentos, a Política Distrital de Mudanças Climáticas, a Lei de Responsabilidade Educacional, enfim, é um conjunto de leis que estrutura esse caminho para uma cidade sustentável, né? Então, essa é uma lógica. E nós, então, agora, nesse processo de transição, né, nos colocando novamente à disposição para essa candidatura, e aí eu queria reforçar uma coisa importante, é que a maioria das pessoas pensa que ser deputado é prêmio, e ser deputado não é prêmio, ser deputado é missão, e uma missão árdua, quando se faz com seriedade, quase um sacerdócio, porque você deixa tudo que é seu, individual, pelo coletivo, e se doa ao processo. Eu sei que hoje, a coisa mais difícil do mundo é você acreditar nas instituições. Então nós vivemos uma crise de credibilidade institucional, e isso é muito perigoso para a democracia, porque nós vivemos um momento em que os meios de comunicação são superficiais e comunicam sempre as crises, porque isso dá ibope. Eu fico impressionado como isso faz mal para a autoestima do cidadão. Tudo nosso está em crise. Tudo nosso está em crise. E aqui eu não quero tomar partido de nenhum partido político e nenhum governo. Mas o Brasil está quebrando, a Petrobras quebrou, a Copa foi horrível e não ia acontecer. E se você for ver, a violência explodiu. Eu sei que muitas dessas coisas têm fundos de verdade, mas nos levam a criar uma blindagem no indivíduo que tem que sobreviver a tudo isso que está acontecendo. E aí eu não presto mais atenção do meu lado, não presto mais atenção às coisas. E a convivência passa a ser quase que impossível. Nas quadras vivemos em apartamentos. E esses apartamentos são quase que prisões, porque eu não conheço o vizinho, não conheço de baixo, de cima, do meio. E muitas vezes falta a participação das pessoas naquilo que é mais importante para elas, nas suas vidas coletivas e comunitárias. E nós temos esses exemplos nas idas, né? Nas mobilizações, nas conversas, onde as pessoas já sem esperança, ouvindo só coisa ruim na televisão, já não vêm para as reuniões para ouvir os políticos que estão todos corruptos. Mas esses políticos são eleitos. Na Câmara não tem ninguém nomeado, foram todos eleitos. Então lá é efeito, lá não é causa. A causa está mais embaixo, a causa está na educação. Por isso o mandato que se segue e a proposta é que a gente tenha uma narrativa de educação com sustentabilidade. Dentro dos temas que nós trabalhamos nesse processo, no tripé de legislar, fazer leis, então fomos o mandato mais produtivo da casa, né? De representar. E um exemplo de representação está na mão de vocês, esse folder que foi colocado da representação do anseio da comunidade do Noroeste, no sentido de buscar soluções para aquilo que foi vendido, mas não foi entregue, né? E a outra é fiscalização, é o tripé que faltava. No tripé de fiscalização, o mandato conseguiu criar, o que a gente acha que é uma grande inovação para a Câmara Legislativa, uma comissão permanente de fiscalização, que fiscaliza o Executivo. E nós temos realmente fiscalizado, com bastante vontade, sem pirotecnia, sem essa coisa de oposição só irresponsável, que está tudo errado, mas fiscalizando de verdade. E isso resultou em algumas coisas. Tivemos deputados cassados e teremos mais deputados cassados. Tivemos gestores aqui do Executivo com improbidade administrativa e teremos mais gestores nesse sentido, né? A imprensa segura, não fala, mas está acontecendo. E isso tem a ver com essa comissão a qual eu presido, né? E essa comissão é permanente agora, não tem mais voto, tá certo? Então o que nós queremos é colocar isso. Tem mais uma coisa importante, que o mandato foi considerado pelo Adote Distrital, que é uma ONG que fiscaliza os deputados, como um dos 2 mais transparentes da Câmara. Tivemos acima de 90 pontos em 100 pontos pela transparência do mandato. Então, um mandato transparente, de verdade, né? Não colocado pelo mandato, mas por uma terceira parte, falando, olha, é transparente, está entre os 2 mais transparentes da casa. Mandato produtivo, né? Que teve a competência de aprovar 30 leis estruturantes na Câmara. Quem sabe o que é o legislativo sabe o que é aprovar uma lei, né?
Sabe, a dificuldade quando ela é estruturante de verdade, por exemplo, colocar catador de lixo com empresário na mesa e buscar consenso para que uma lei possa ser democrática e resolva esse problema do resíduo em Brasília, que é a vergonha nacional, porque na capital da República nós ainda temos um lixão a céu aberto e não se consegue resolver. Essa lei vem para regular isso, baseado na política nacional de resíduos sólidos, tá certo? A lógica da representação, e aí eu queria me colocar mais uma vez, viu, André? A gente teve muitas reuniões aqui, muitas reuniões com a associação aqui do Noroeste, porque como a questão ambiental é um tema nosso, muito afeito ao nosso trabalho, a gente viu esse bairro nascer como o bairro ecológico. Era o bairro ecológico, era o bairro, né? E ao longo do tempo começamos a perceber que na realidade estava se vendendo uma coisa que não era bem assim, por culpa de muitas pessoas, e muitas vezes as pessoas culpadas nem eram tão culpadas assim. Então a gente começou a fazer uma peregrinação, né, Felipe? E eu quero parabenizar a associação, o Neto, que também está sempre junto, Felipe e Neto estão sempre juntos nisso, e eu quero bater assim, o martelo. Olha, parabéns por estarem juntos, porque eu sei que é um trabalho difícil de representação, muito difícil, né? As críticas acontecem, eu tenho certeza que vocês são criticados, mas eu quero aqui dar o meu testemunho que em todos os espaços que a gente pôde, trouxemos o presidente da Terracap aqui, fomos o presidente da CAES, o presidente da SEB, batalhão, o 3º batalhão, trouxemos o comandante do 3º batalhão aqui, fizemos reunião na Câmara com o presidente da Câmara. Eu quero aqui fazer um registro. O Vasney Derruri foi também um deputado que ajudou como presidente da Câmara, é importante que se diga. Trouxemos IBRAM, fizemos todos os órgãos e estamos nessa batalha até hoje, porque uns se comprometem, mas aí muda o gestor, aí acabou, e a gente está fazendo esse processo da representação. Então eu quero colocar isso para vocês, quero me colocar à disposição para continuar nesse embate e, logicamente, entendendo que o mandato como um todo, ele tem uma penetração e repercussão muito grande. Tá bom, gente? Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês possam fazer bastante pergunta e, sobretudo, né, acho importante essa comunicação de um mandato com o cidadão, entender como funciona, o que faz, qual o poder que tem um mandato, por que é assim. Eu, como sou presidente da Comissão de Fiscalização e Governança da Câmara, também tenho condição de responder um monte de perguntas do que está acontecendo hoje no Distrito Federal para vocês. O que vocês quiserem, a gente vai estar disponível. Eu quero agradecer também a presença de Marcos e Cristina, são dois grandes amigos que a gente se conhece faz tempo, né? Bem tempo. Obrigado a todos e estou à disposição de vocês.